Estamos aqui para mais um Temperanças, não sei nem que número é esse de Temperanças, mas já passamos dos 20 blaus. Já fechamos arcanos maiores, já. Já. Sexta-feira, 15 de outubro, Dia dos Professores. Sim, parabéns para você. É divertido isso, né? Porque tem uma papelaria aqui perto de casa e aí eu desisti de ter impressora já há bastante tempo, né? Então, eu vou lá, não só tiro o xerox se eu preciso, óbvio, né? Mas tem que imprimir também, eu levo lá o pendrive e imprimo lá. Tipo assim, mais fácil do que ficar aqui quebrando a cabeça com um cartucho de tinta que sempre acaba, dá merda, enfim, já tive tanta impressora na vida que eu abdiquei disso. E aí, já tem um bom tempo que ninguém nunca pergunta meu nome, mas só me chamam de professor. Então, eu sempre me sinto meio casa de papel, né? Porque eu chego lá, tipo, então, sempre bom dia, professor. E aí, professor, como tá, professor? E esse negócio do professor já rende já um bom tempo, porque eu imprimo, né? Tá sempre lá imprimindo, fazendo cópia das apostilas lá de tarô e às vezes lá de outras coisas, né? Gráficos, né? Então, todos eles acham que esse cara é professor. A gente não sabe exatamente do quê, mas ele é professor. E aí... Agora de manhã eu fui lá para poder imprimir o resultado do exame de sangue, não sei o que tudo mais. Aí veio lá uma funcionária, tipo, veio pulando assim no meio do salão, parou num plié, fez um namastê, e aí tipo assim, bom dia, professor, hoje é o seu dia, tudo de bom, você quer... Aí as outras pessoas começaram também a dar parabéns, professor, parabéns, professor. Então, assim, estamos em momento de... Você ficou parecendo um Miss, né? Aquela tipo... coisa... Professor, tá bom. Bom, parabéns para você. Você também, né? Você também está aí como professora já há bastante tempo, né? Então, Aí. professores de um tudo, né? Que aí a gente fala de tarô, Exatamente. fala de vida, fala de marketing, fala de RH, fala do que tiver que falar. E eu acho muito bacana esse papel do professor, de verdade, que é essa coisa do ciclo, né? Do aprender para ensinar. Né? Então, eu acho muito importante isso. Em hebraico tem a letra Lamed, que a traduz. Lamed é o nome da letra, mas também é uma palavra, né? É um verbo, na verdade, né? Que aí vem com as mesmas letras, você escreve a palavra que significa exatamente aprender e ensinar. Por quê? Porque é aquele que aprende em algum momento ensina, né? Porque esse é o ciclo da vida, né? Eu acho que é isso que a gente tenta fazer de maneira super honesta, né? Porque ainda que a gente, obviamente, né, mereça ser remunerado pelo que a gente ensina, Claro. mas eu vejo muita questão da qualidade da entrega, né? Então, quanto a gente abre, né? E aí eu falo sempre dos cursos que eu dou aqui, né? Que as pessoas até chegam aqui para poder aprender arcanos maiores, ou para aprender tabuleiro, ou para aprender qualquer coisa, mas mais do que o conteúdo didático da matéria, né? Tem o que a pessoa sai daqui levando, né? Porque sempre tem alguma coisa que serve exatamente para ela, sabe? E, tipo, o que transforma ali daquele encontro, daquele momento. Então, a gente tem isso nos workshops, a gente tem isso nesses trabalhos que a gente faz aqui agora de mentoria lá dos jogos e leituras e tudo mais. Então, assim, acho bem rico, né? Sim. Eu eu gosto muito de uma abordagem das metodologias ativas, que fala que a gente absorve em média 10% daquilo que a gente vê ou lê, né? E aí tem umas porcentagens de apreensão, Uhum. e a atividade ou a modalidade em que a gente mais absorve o conteúdo é quando a gente passa para alguém, é quando a gente ensina alguém, né? E é muito impressionante, assim, porque acho que a gente é capaz de falar do mesmo assunto milhares de vezes por um tempão e sempre aprender alguma coisa nova, né? Sempre aprender com a turma, sempre aprender com as pessoas que estão ali com a gente. Por isso que eu gosto muito de ter turma ao vivo, mesmo que a gente grave, né? E deixe alguma coisa gravada. Não gosto de gravar sozinha, né? Então, assim, para mim, ter o Temperanças já é esse lugar da troca, porque é um lugar em que eu acho que eu passo um pouco do que eu sei e recebo um pouco do que você sabe. Então, não gosto nada muito de fazer muito sozinha, assim, quando eu penso em conteúdo. Eu penso muito nisso, né? Inclusive, quando
É óbvio, né? É quando está dando aula, né? Se você tem a pessoa que ocupa ali o papel do perguntador, né? Que às vezes é o perguntador só para poder uma maneira ali Sim. de chamar atenção para si. Isso às vezes atrapalha, né? Eu nem crio muito caso não, mas às vezes é complicado. Mas para mim é mortal quando eu estou dando aula e as pessoas simplesmente não participam, né? Não estão E nem vendo, estão ali, né? né? E nem Então estão ali. eu me sinto meio fazendo papel de idiota e aí dá uma puta frustração mesmo, né? Aí você assim, Marcela, foda-se, né? Você está ganhando dinheiro ali, faz o seu e tudo bem. Mas não é, né? Porque tem essa coisa, né? Então, eu gosto quando as pessoas pedem, perguntam, argumentam, Sim. questionam, ou até mesmo tipo assim, mas isso aqui eu aprendi diferente lá com outra pessoa. Então, vamos lá, então, o que você aprendeu? Então, vamos, né? Então, assim, e vai construindo esse saber que é coletivo, né? Sim. Que sempre tem essa coisa eu sempre sou favorável, né? Para mim, as aulas são sempre vivas, né? Então, sempre tem um exemplo um atendimento que eu fiz durante a semana, né? Tem É isso né? O aí. assunto que às vezes está pipocando, né? Que nem quando a gente faz aqui, né? Tipo, o que está pipocando aí para a gente falar no Temperanças? É, É muito isso, né? é, Então, isso nas aulas aparece muito, né? Então, e às vezes tem é. essa coincidência mesmo, né? Dos assuntos meio que já serem um preparativo para essa aula que está por vir aí, porque vai encaixar bem dentro de um determinado tema, né? Enfim. Sempre tem alguma coisa, né? E você falou da letra hebraica, para mim especificamente, no meu alfabeto, o trono do conhecimento é o trono de Oxóssi, né? Que é, enfim, é a minha duplinha aí de orixá Aham. com Yansan. Então, todo mundo reconhece Yansan em mim, né? Quem conhece um pouco e me conhece um pouco, reconhece Yansan muito rapidamente, não sei por quê, Essa pessoa atacada, né? Tudo bem. não sei por quê, né? Assim, tenho dúvidas. E quem me conhece um pouquinho mais, né? E também entende um pouquinho mais, enxerga o Oxóssi muito bem, porque o grande caçador, o cara da única flecha, né? Muito certeiro, muito concentrado, mas é o grande trono do conhecimento, o grande trono dos professores, né? O grande pai dos caboclos, o grande conhecedor das medicinas da floresta, da mata e tudo mais. Então, que transmite muito conhecimento. Então, eu gosto muito, 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 à medida que eu fui estudando, né? Eu gosto muito dessa abordagem, porque, para mim, pessoas que ensinam, assim, são todas. A gente está sempre ensinando, ou proativamente, numa cadeira oficial de pessoa que ensina, né, de Sim. professora, né, de professor, ou a gente está ensinando através do exemplo. E é muito interessante, porque na minha vida, a minha mãe foi professora primária, minha primeira sogra, meu primeiro sogro foram professores a vida inteira, meu sogro diretor de escola, trabalha no Sindicato dos Professores até hoje, já aposentado como professor, né? E minha segunda sogra, professora de alfabetização. Então, assim, eu tenho uma... A minha quinta sogra, eu acho A que a minha quinta décima sogra, sétima também. professora do ensino médio, a minha 17ª sogra, não. Então, uma vida muito rica, assim, em volta, né? Eu tenho uma tia também, professora de faculdade, psicóloga clínica e tal, muito reconhecida aí no Rio. Me mudei para o meu prédio novo, minha vizinha de porta, que está virando uma grande amiga, é professora de espanhol. Então, assim, tem a própria AJ, né, que fundou o Sim. IPFEM comigo, é uma pessoa que ensina inglês para pessoas de 3 a 73 anos, literalmente. Ela tem criancinhas e pessoas velhinhas, então a educação é muito presente na minha vida. E eu lembro que quando eu fiz a minha formação em Renascimento, tem uma parte que o Calixto convida a gente para contar um pouco da nossa história, né? Principalmente de infância e tal. E aí eu contei um pouco da minha história, uma infância socialmente muito com muita necessidade, assim, né? Não passei fome, mas nunca foi sobrar coisa. A minha mãe fazia uma mágica ali, mas com muita dificuldade, no sentido de, às vezes, beber chamate para poder comer macarrão, sabe assim? Uma coisa Entendi. meio nesse Aham. lugar. Uma infância de eu querer muitas coisas, assim, né? De brinquedos e tal, e não ter. E eu lembro que eu queria antes do Master System, o Phantom System, eu queria um Phantom System, queria,
E aí um dia eu cheguei em casa, era perto do Dia das Crianças e tinha uma caixa embalada no fundo do corredor e eu entrei e fui correndo e era um ventilador. Quá, 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 quá. Enfim, e daí eu contei a história da minha infância e ele olhou para mim assim e falou: "O que é que fez você virar isso que você virou, né? Porque tem um lugar aí de trocar muito de escola, né? De ter essas necessidades e tal. O que que você acha que fez você chegar onde você chegou e virar a pessoa que você virou e tal?" E aí a resposta saiu muito na hora, porque eu nunca tinha pensado sobre isso, né? A resposta saiu muito na hora, eu falei educação. Assim, eu sempre gostei de estudar, sempre fui incentivada a estudar, e o meu gosto, assim, sempre nasceu no gostar de ler e escrever. É muito doido isso, porque eu aprendi a ler com menos de 5 anos, a minha mãe me ensinou, né, que minha mãe era professora primária. Eu aprendi a ler com menos de 5 anos e tem foto minha lendo o Globo, eu pequenininha assim, o Globo, o jornal Globo todo aberto, e eu Espalhado lendo, no chão. obituário, eu sempre gostei de ler obituário, né? Hoje eu Quando você gosto de ler lápide de estreia. cemitério, então tá tudo certo. E essa coisa do gostar de escrever sempre foi uma expressão para mim, assim, então, para mim, educação realmente muda tudo. É por isso que eu não tenho muito dinheiro guardado, porque quando eu fui fazer esse balanço interno uns anos atrás, eu vi que o meu dinheiro ele foi praticamente todo para MBAs, cursos, livros, etc, né? Então tem isso também, para onde vai o seu dinheiro. Mas o assunto de hoje não tem nada a ver com isso. A gente está Nada a ver aqui com há isso, mas 10, ele 15 é. minutos conversando, Engraçado estar mas, falando mas eu aqui. já fiz uma conexão aqui, na verdade. É, você estava falando aqui, eu estava embaralhando as cartas, né? E aí do Angel Guide saiu a carta do plano sagrado, né? E a gente falando aqui de ser professor, de transmitir e tudo mais, eu Sim. acho que é bem isso, né? Acho que o plano sagrado é exatamente esse, né? Ah, não tenho O dúvida. que nos cabe, né? Nos cabe aprender e ensinar, nos cabe orientar, né? E aí você falou lá do Oxóssi, falou de caboclo, e aí eu lembrei de um em especial que eu conheci, que falava Uhum. que assim, eu sou flecha no seu caminho, né? Então assim, muita gente aponta, né? Uau. Então o lugar do professor eu dou apontar, mas não, né? Tanto do professor como do terapeuta, né? A gente Sim. meio que mostra, né? Mas assim, quem faz o trajeto é cada um, né? Então assim, Nossa, que frase forte, fiquei toda arrepiada. o que eu ensino é o que eu ensino, mas o que você vai fazer com isso, né? De bom ou de ruim é com você, né? Então, Sim. é você assumir Uau. para você também a responsabilidade daquilo que você aprende, o quanto você se compromete com o ensino, né? Sim, É, sim. eu fico pensando nos cursos que eu faço, né? E a gente já falou sobre isso aqui antes, né? Então, quando tem assim, precisa de uma cobaia, eu sempre levanto a mão e a gente até tipo, deixa eu dar 3 segundos aqui para ver se alguém vai levar. E ninguém leva, opa, eu levanto, né? Então, beleza. Sim. Porque é isso de se colocar à prova e colocar no processo, né? Então, eu estou fazendo um curso aos sábados, né? Que acabou semana passada, e tinha Uhum. muita questão das dinâmicas, né? E aí toda hora tinha, todo encontro tinha a coisa dinâmica, e sempre assim, quem quer participar? E eu via que a porrada de gente, tipo assim, vou ficar só de observador, vou ficar, não sei, tipo assim, meu amigo, foi para a praia, né? Mete É o pé na lógico. água, né? Tipo, porra, vamos ficar só aqui na calçada, aqui olhando o mar, né? Então, esse Exatamente. esse lugar que as pessoas às vezes ficam num certo coitadismo, né? Ou, né? E aí juntando com o que a gente vai falar hoje, né? Sobre expectativas mágicas, né? Porque tipo assim, olha, se você não faz, você não vai lá e não trabalha, você efetivamente não aprende. Já entra no assunto aí, então, vamos explicar de onde esse assunto veio, que eu Então já tá, fiz uma não, conexão boa aqui na cabeça também. não, porque inclusive eu ia fazer uma pergunta, né? Porque quando foi 2 semanas atrás, né, eu estava puto, né, eu vi, eu tenho coisas que passam, né, no Instagram o tempo inteiro, e às vezes eu fico lá meio perdido, né, aquele negócio aqui de Reels ali é coisa do demônio, né, porque às vezes você fica ali passando de um para o outro, às vezes é o mesmo meme, né, a mesma música que 15 mil, a mesma dublagem que 15 mil pessoas estão fazendo, tipo, por que as pessoas estão fazendo isso? Eu não entendo. E aí tem lá os carinhas agora que estão dando conselho para as mulheres serem independentes, né? Só que sendo independentes só dando conselho machista, né? Tipo, enfim, né? E os caras com 60 mil seguidores, né? Então, tipo, não dá Sim. para entender esse mundo. E aí tem o pessoal, tem a galerinha quântica da autoajuda, né? Tendo soluções
fáceis, né, para você, né? Então, me irrita sempre várias pessoas que aparecem cantando tudo que eu quero, eu tenho, tudo que não sei o quê, para, né? Então, tipo É a assim, evolução do querer, poder e conseguir da Xuxa da década de 80, né? que A eu gente vai fico chegar assim, lá. nossa, que merda, né? E eu fico pensando nas pessoas Sim. reproduzindo isso mesmo, achando que vai dar certo. E aí, em especial, né, apareceu uma mulher do tipo, se você tem mágoa de alguém, se você tem rancor por alguém, se alguém te machucou muito, repita comigo. E aí dá uma frase lá, tipo, eu entrego ao ser cósmico e perdoo, não sei o quê, tipo, opa, acabou-se, né? Tipo, parece anúncio de Engove, né? Você tá lá cheio de azia, tomou uma coisa e opa, acabou, né? Tipo, você luta lá com aquela lagosta gigante, né? Aquela coisa tipo, resolveu, né? A vida tá boa. E aí eu fico muito puto com isso, né? Porque eu fico imaginando o quanto tem de gente sofrendo, efetivamente, por causa dessas questões. Sim. E aí o quanto se propaga do que eu chamo de pensamento mágico, de que Ah. eu crio 2, 3 frases, aí eu vou falar a parte que você vai implicar logo na sequência, né? Que é assim, eu digo 2 frases, eu acendo uma vela, eu não sei o que, eu entrego, né? E aí você fala, eu falo, você critica, eu conjunto, não é só questão de acender vela, né? Pelo acender vela, é achar que eu só acendo a vela e acabou-se, né? Tipo assim, eu não estou vinculado com aquela vela que eu estou acendendo, né? Eu não estou vinculado com essa frase que eu estou repetindo, porque eu faço de maneira mecânica, né? Então, essa semana uma pessoa meio que falou comigo, eu acho que meio de brincando ou não, né? Tipo assim, faz Ho'oponopono. Eu falei assim, cara, eu tinha consideração por você até esse momento, né? Nossa, eu acabei de escrever o Ponopono no post-it, então eu vou falar. Eu falei assim, eu tinha muita consideração por você até esse momento, agora ferrou, né? Acabei de Tipo, escrever. agora foi só ladeira abaixo. Porque, Não, essa agora é para você ser cancelada. Você fala mal de Ho'oponopono. olha só, eu conheço, por exemplo, a Patrícia Japiaçu, né? Que Vai ser é ótimo. uma sensei de reiki e tudo mais, que eu já vi, Uhum. eu não acompanhei o trabalho minucioso dela, mas já vi a Patrícia fazendo palestras sobre o Ho Oponopono, onde Uhum. ela meio que esmiuça o Ho Oponopono. Quando Tá. você esmiuça o Ho Oponopono, você entende por que tem em cada frase, o que está por detrás daquilo, o Uhum. que você tem que olhar, eu vou dar lá o crédito que a Patrícia merece, né? Até porque ela é séria em várias coisas. Ela parte Mas daquele livro do Limite Zero, do cara do não, Havaí? não faço a Tá, menor ideia. tá bom. Mas quando eu penso só do tipo assim, eu tenho raiva do meu vizinho lá que arrasta móveis, né? Ah, Mas tem várias histórias. pois é, então assim, eu amo, eu te perdoo e não sei o que tudo mais, achar que isso vai resolver a vida, não resolve, né? Eu lembro de uma pessoa que estava seguindo um caminho aí meio iniciático, né? Tinha lá um mestre e tinha problemas sérios com o pai e com a mãe. E aí, tipo assim, eu não consigo perdoar meu pai e minha mãe, mas eu entreguei para o mestre, né? Porque o mestre perdoa. E tipo assim, tá, o mestre nem conhece teu pai e tua mãe, né? Então, assim, então, se alguém fez mal para alguém, né? A visão que eu tenho, né? De que alguém me fez mal, a visão é sua, não é a visão do mestre. O mestre não sabe nem quem, né? O mestre nem sabe quem você é, né? Para começar, e também não sabe também quem é seu pai e sua mãe. Então, assim, a minha bronca, né? E aí eu ia fazer um vídeo com relação a isso, né? Na verdade, eu compartilhei o vídeo dessa mulher meio que escrevendo uma frase pistola, e aí eu ia fazer um vídeo pistola também. Eu falei assim, não, mas acho que isso pode ser um tema para temperança. Então, fiz contato com você. Então, hoje vamos falar de pensamento mágico. Vamos falar sobre isso, né? Então, Tá. e aí isso aí a gente ia fazer esse vídeo semana passada, o Mercúrio retrógrado meio que tumultuou, né? Tudo a gente coloca a culpa no Mercúrio, né? Mercúrio retrógrado meio que tumultuou a Foda-se. vida. E aí eu nem sei, Isso né? aí. Eu nem sei, mas já está Só isso sendo, já é né? um pensamento mágico, né? Pois é, que aí é um pouco isso, né? Eu atendi uma pessoa que estava toda atrapalhada e estava, né? Eu tenho um professor ontem, teve supervisão, né? E o professor também, ele é super, e não sei, não está entrando, não tem som. E toda vez que ele vai dar aula, sempre tem meia hora dele tentando se ajustar às coisas, que ele diz que só deu Tá. errado naquele momento, né? Então, estava certo o dia inteiro. Agora que eu contei vocês, né? Então, não sei se é encosto, né? Não sei se é uma coisa assim, mas aí eu sacaneio, né? Eu falei, pois é Mercúrio retrógrado, né? Que a gente diz que é Mercúrio retrógrado, até quando o Mercúrio não está retrógrado, mas diz É que é lógico. porque, tipo, faz É. parte. Então, para mim, é muito sobre arregaçar as mangas,
né? Então, Tá. acho que o diferente do pensamento mágico é o arregaçar as mangas. Então, assim, tem coisas que você precisa fazer elaborando o assunto com alguém, né? Então, é ter um terapeuta mesmo para conversar, para entender, porque às vezes a gente tem camadas de percepção que a gente não alcançou ainda, a gente está muito mal arranhando o verniz do processo. Então, tem que olhar o que é isso, né? Tem que olhar, né? A gente fala aqui sobre consulta, né? Das vezes da cliente que vem se fazendo de vítima, né? E quando você abre as cartas aqui, tipo assim, cara, você nem vítima, nem você nem é, né? Então, tipo, vamos olhar também para suas atitudes, né? Como é que você contribui para ter dessa pessoa esse tipo de reação, né? Então, enfim, falei para cacete. Muito bom. Não, eu tô achando ótimo. Eu quero começar dizendo que eu amo ver você pistola. Eu adoro quando você sugere um tema porque você tá puto. Eu acho sensacional. É a primeira coisa que eu quero dizer. A segunda coisa que eu quero dizer, e eu quero começar por aí, né? Como acho que quase como sempre eu começo, né? Dando uma destrinchada, assim, uma separada nas coisas. Para mim, o pensamento mágico ele é uma escolha. Uma escolha no sentido de eu escolho ter ou eu escolho não ter, né? Eu escolho colocar esse óculos ou tirar esse óculos, né? Acho que esse, para mim, é um divisor de águas muito fundamental quando a gente olha para esse assunto. E aí, a outra coisa que eu quero começar dizendo é, vamos separar, a princípio, este tema de religiosidade, por exemplo, ou de espiritualidade. A gente vai chegar nisso, né? O caminho leva a gente um pouco para isso. Basicamente, o que é o pensamento mágico? Depende também da trilha que você está olhando. O pensamento mágico é todo aquele pensamento que, de um jeito bem simplificado, vai estabelecer uma relação de causa e efeito entre duas ou mais coisas, né? Esse é o primeiro entendimento um pouco mais geral sobre isso. Quando a gente fala em ciências, aí tem uma coisa também que eu acho que além de ser uma escolha colocar esse óculos ou não, a gente precisa fazer um desenho de ciência ocidental, né? Porque qual é a grande crítica em relação a pensamento mágico ocidentalizado, vamos chamar dessa forma, porque até as filosofias orientais ficam esquisitas, né, no Ocidente. Então, é só olhar um pouco para o yoga, um pouco para o tantra, né? Tudo assim. que a gente... Aí eu generalizo, né? Eu vou dizer que são as americanizações, né? De tudo, né? Então, se você tem o Feng Shui, que é uma coisa super elaborada, vai olhar a data de nascimento das pessoas naquela casa, vai olhar a direção, vai olhar não sei o que e tudo mais. Não, você compra um baguá, você coloca para o norte, tipo, foda-se, né? Então, aquele canto ali você coloca... Põe o sofá de frente para a porta. Põe um negócio vermelho aqui, coloca uma fonte de água lá e, tipo, generalizou e acabou-se, né? Então, assim, é muito disso, né? Isso. O Tantra é toda uma filosofia... Tantra vira sexo, né? E aí, não, agora tudo do Tantra é como você vai gozar melhor, né? E, tipo, o Tantra está muito para além do que você vai gozar, né? Então, assim, porque é a relação sua com a vida, não é só a relação sua com a pessoa com que você está ali, né? Então... Sim. Então, quando a gente recorta essa coisa mais ocidentalizada, a gente pode pensar até um pouco em antropologia, mas em psicologia clínica, né? Um pouco de psicanálise, um pouco de ciência cognitiva e tal. Então, quando a gente olha para essas abordagens um pouco mais ocidentais, o pensamento mágico, ele vai olhar para essas relações de causa e efeito. Na psicologia, a gente observa quando a pessoa tem um medo irracional de alguma coisa, por exemplo. No Jung, a gente vai olhar para a sincronicidade. Quer dizer, então, a gente vai entender o pensamento mágico, a princípio, como algo que não necessariamente tem evidências, vou botar científicas bem entre aspas, tá? Sim. Científicas. E o que eu estou chamando de científicas entre aspas? O que é a ciência oficialmente ocidental? É um jeito de olhar para um evento de maneira a ter método de repetição para provar ou não uma hipótese. Esse é o resumo da ciência ocidental. Significa dizer que, em geral, a ciência está baseada nos 5 sentidos e na razão. Tudo que não pode ser reproduzido num ambiente controlado fica fora da esfera científica, né? Portanto, escorrega e cai ali um pouco no pensamento mágico, que se a gente recortar um outro grande pedaço,
vem para o lugar da crença. Né? E aí tem até estudiosos que consideram o pensamento mágico, eu esqueci o nome dele, eu vou pegar daqui a pouco, considera o pensamento mágico a base do pensamento humano. Porque quando a gente volta e vai para as mitologias africanas, vai para as mitologias romanas, vai para as mitologias gregas, vai para todo o panteão budista, vai para o Islã, vai para o judaísmo, é tudo na base do pensamento mágico. E Sim. Aí a gente chega na religião. E em nenhum momento a gente deixou de falar de causa e efeito. Porque o que é a religião, principalmente a dogmática? É aquela que vai dizer para a gente que você faz algo, tem algo como consequência e, em geral, isso volta. Sim. E quando a gente pensa numa abordagem não dogmática, né, como é o budismo, por exemplo, e você pensa no samsara, é meio isso. Então, porque o ocidental também cagou o conceito de karma, né? Mas, enfim, quando você pensa no conceito de karma... Não me fale de karma na visão ocidental. Quando você pensa no conceito de karma, é um pouco sobre isso, quando você olha para a astrologia, e aí as pessoas críticas do pensamento mágico, né, que são as pessoas muito da evidência científica ocidental, elas vão sempre ter uma tirada do tipo, porque a posição da estrela na hora que você nasceu vai fazer a diferença para você. E aí você fala, bom, e aí eu gosto de organizar as coisas em triângulos dentro da minha cabeça, né? Inclusive, eu até preciso começar a montar algumas coisas sobre isso, porque é um jeito que eu percebo que é fácil das pessoas entenderem. Então, para mim, tem um primeiro triângulo, eu falei da escolha, aí tem o alfabeto que você vai escolher, que pode, né, tá dentro de uma religião, né, de uma espiritualidade ou não, mas tem como o fenômeno acontece com você. Então, como é que você experimenta o fenômeno? Como é que você vive o fenômeno? E como é que você tem incidência sobre o fenômeno? Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso também. Que é a questão dos rótulos, né? Então, você pode ser um tipo 8, um tipo 3, um tipo 1 do Enneagrama, por exemplo, mas nem todo tipo 8 é igual, nem todo tipo... Né? Eles têm coisas em comum, mas a bagagem que a pessoa traz vai definir que se ela é evoluída ou não, né? O quanto que ela faz de mistura, que aí serve para né? A pessoa que é aquário, a pessoa que tem Marte em Libra, a pessoa que tem Lua em Escorpião, ou seja lá o que for, que vira um pouco esse lugar do tipo assim, Deus me fez assim, né? Então, pega o mapa, mostra que assim, eu estou sendo grosseiro com você, porque afinal de contas, eu tenho direito a ser destemperado, porque a minha lua está em... Eu sou ariana. Pois é. Então, tipo assim, cara, né? Mas você não é um pouquinho melhor do que isso, né? Você não é capaz de refinar. Você vai ser sempre essa lua em Áries, mas existem vários níveis dessa lua em Áries, né? Pode ser essa lua em Áries totalmente destroçada, destemperada, que tudo, né, se perde, mas também pode ser a coisa da atitude que é proativa, né? Né? Então, como é que é isso? A mistura da Gabriela com o Zagalo, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, vocês vão ter que me engolir. E aí, é nesse lugar do fenômeno que eu queria conversar hoje, né? É nesse lugar da experimentação do fenômeno, porque o fenômeno... ele não é possível, o fenômeno do pensamento mágico, né? Ele não é possível de ser colocado num ambiente controlado, medido e repetido para provar ou não uma hipótese, na maioria das vezes, porque cada pessoa vai viver, experimentar o fenômeno, vai incidir sobre ele, vai tirar uma conclusão, vai ter uma visão diferente a respeito do fenômeno. E daí eu quero entrar em algumas coisas que acabam se popularizando, né? Desde há muito tempo, sem ainda entrar na religião, né? Porque eu acho que a religião vai ser um último grande bloco, assim. E aí, eu quero começar... Eu não vou começar pelo Ho Oponopono, mas eu quero começar... Eu acho ótimo a gente não ter roteiro, mas falar assim, não, essa aqui vai ficar para o último bloco, seja lá, não sei que bloco é esse, vai tipo, o último bloco. Não sei que bloco é esse, mas para mim religião é um amarrador de conversa final, assim, né? Porque... Não, porque... Eu vou fazer um parênteses, então, agora. O meu irmão mais novo, ele é por parte de pai, e ele tem 16 anos agora, tá no Colégio Naval, no Colégio Naval, obviamente, da Marinha, né? Tá no Colégio Naval e tal. Uma graça, super estudioso, querido, bom coração, CDF pra caramba. É o orgulho do meu pai, assim, né? Principalmente por ser militar, por ser menino, tem tudo aquilo, né? Bonito. Fale mais assim. sobre isso. Na linhagem, pois é, fale mais sobre isso. Não, porque eu costumo dizer que eu sou a joia do papai, mas se eu fosse homem, né?
Não tinha para ninguém. Não ia ter para ninguém. E esse meu irmão, ele é muito evangélico, muito, assim. E quando ele veio na minha casa na última vez, acho que foi final do ano passado, numa dessas brechinhas de pandemia, ele estava de passagem por São Paulo, porque ele tinha uma namorada aqui e tal. Por coincidência, a irmã dela morava no meu bairro, sabe essas coisas assim? Você fala, nossa, 11 milhões de pessoas em São Paulo, né? E eles foram na minha casa e a namorada dele ficou louca com a minha biblioteca, principalmente com os livros de mulheres e tal. E ele quis conversar comigo sobre a castidade da Virgem Maria. Eita. Sobre o modelo feminino da Virgem Maria. Não, eu já estava imaginando ele entrar na sua casa e vendo imagens de orixá, vela acesa. Não, ele adorou, super curioso. Super que bom, curioso. então... Não. E aí, boa, né? Então, assim, vamos falar do evangélico, né? Existem evangélicos e evangélicos, né? Então, assim... como existem umbandistas e umbandistas, sim, né? não, então... Budistas e budistas. Então, é um bom exemplo para isso, né? Ele entrou, fez um monte de pergunta e tal, e como eu comecei a conversar sobre feminismo com ela, ele quis abordar... Tipo, tá botando essas ideias esquisitas na cabeça da minha namorada, né? Pois é, ele quis conversar comigo sobre a Virgem Maria, né? E, caramba, é uma pessoa em formação, e eu não sou a pessoa que quero te convencer de que eu tô certa. Eu vou perguntar se você quer ouvir a minha vista do meu ponto. Se você quiser, ótimo, a gente vai trocar. Se não quiser também, segue sua vida, que eu sigo a minha, tá tudo certo, eu tenho mais o que fazer, né? Mais ou menos isso é como eu funciono por dentro. E aí a gente começou a conversar e eu ouvi ele, né? E ele veio com o texto dogmático super bem desenhado, fundamentado, inclusive, com pedaços da Bíblia e etc. E eu, na verdade, eu só falei uma coisa, que ele ficou com a tela azul, né, do erro 404, e a gente nunca mais voltou no assunto, porque daí ele foi para o colégio naval e tal, e a gente ainda não se viu. Mas eu falei assim, meu filho, pensa uma coisa com a sua irmã. A gente não tem nenhuma garantia. Aliás, a gente sabe que a Bíblia não foi escrita por Jesus, para começar, né? E a gente não tem nenhuma garantia da fidedignidade deste livro, com todo o respeito que eu tenho por ele, inclusive, né? Porque eu acho a Bíblia, assim, um dos livros mais bonitos, né, que existem. Agora, pensa bem, se a gente não consegue fazer uma frase chegar inteira num telefone sem fio de 9 pessoas, numa linhazinha reta, simplesinho, como é que a gente... Né? 9 pessoas, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. A frase não chega igual no final. Acreditar na Bíblia é uma escolha. A gente decide acreditar naquilo. A gente decide dar para o livro, né, e para o que é escrito no livro, o peso que ele tem, a verdade que ele contém. É uma escolha, porque a gente precisa pensar que foi escrito alguns séculos depois do que realmente aconteceu, uma pessoa contando para outra na oralidade, traduzida para quase 100 idiomas, a partir de idiomas mortos ou semi-mortos. Então, a gente sabe que tradução não é tradução, é transliteração, é transinterpretação. Você não simplesmente traduz algo, você coloca no seu idioma aquilo que você acha que quer dizer naquele idioma. Então, assim, é um telefone sem fio gigantesco, assíncrono, tipo, transcultural. Então, a gente precisa escolher acreditar. Tem uma história que eu amo de paixão, que é fato, é caso real, né? Tipo, você encontra isso aí no YouTube, de uma emissora que vai atrás de um pastor que está vivendo... Ele é casado, mas é casado com a esposa dele, e ele é casado também com outra mulher que também é casada. E o cara é pastor, mas tipo assim, mas como é que é isso, né? E a Bíblia justifica, né? E aí o cara foi lá, mas com base em que você está fazendo isso? Assim, mas está em Oséias. Oséias aqui, versículo, capítulo tanto, versículo tanto, isso aqui e mais. Pega a mulher do seu amigo e adultera. Porque a mulher teve um sonho com ele, né? E aí foi lá falar com ele, assim, então isso é sinal de que você tem que dar para mim, né? Tipo, é isso. E aí ele está aqui em Oséias, né? Então pega a mulher do seu amigo e adultera. E aí o cara olhou lá, tipo assim, dá para o senhor ler de novo essa passagem? Aí ele leu, aí ela pega a mulher e adultera. Assim, mas não é adúltera, não? Né? Porque assim, a frase começa... Aí o cara assim, não, peraí, calma. Não é que você tem razão, tipo...
O cara estava lendo errado a frase, né? Tipo, ato falho, né? Tipo, nossa, né? Você tá certo, né? Então, tipo, assim, não sei quantos meses que ele tá comendo lá a mulher do outro, que o cara se conformou porque você tá na Bíblia, se o pastor falou, então vai lá, né? Pois Vai lá e é, come, né? Mas, tipo assim, é porque ele pois botou, é. né, um Pois acento é, errado, e né? tem mais a nossa visão com o nosso repertório, e aí eu terminei esse pedaço da conversa com ele dizendo, e a última coisa é, a gente nunca pode esquecer, toda vez que a gente vai acessar algo, de recortar a geografia e o tempo daquele algo. Então, qualquer coisa é produzida num contexto cultural, geográfico e temporal. Então, essas coisas, elas se aplicam, elas continuam fazendo sentido para hoje, para você, para a sociedade. Vamos lembrar que experiência particular não determina, né, soluções coletivas, etc. Então, e eu coloquei isso, mas eu coloquei assim, desse jeito mesmo, né? De falar assim, isso não é uma crítica, porque eu também escolho acreditar nos, sabe assim, nos livros do Kardec, sabe assim, eu escolho certas coisas. E aí ele ficou me olhando, pensando mesmo assim. Ele ficou me olhando e falou: eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu falei: então, a história da Virgem Maria, deste jeito como você a conhece, é um jeito de contar. Se a gente for para o judaísmo, tem uma outra mulher antes dela que não aparece no catolicismo, no cristianismo, né? Então, do judaísmo para o cristianismo, já não tem nem Cristo de um para o outro, né? Assim, com o peso que é. Então, veja, depende muito do que você escolhe acreditar. Aí ele ficou super me olhando assim, e aí a namorada dele olhou para ele e falou: nossa, eu nunca te vi calado tanto tempo. E eu falei, então, você escolhe acreditar em determinado caminho e eu escolho acreditar em outro. Buda nasceu sem ter sido fecundado, né? Padma Sambhava, né, que hoje é dia dele, inclusive, né? Padma Sambhava não teve nem mãe, né? Ele apareceu dentro da flor de lótus, no meio do lago de Odiana, e está lá. Então, assim, essas Não, histórias, né? Então, como você falou, né? Você escolhe ou não, né? E, tipo assim, qual o isso. peso que isso tem dentro dos processos, né? Então... Isso. Então, fecha esse parênteses aí que a gente vai voltar nele daqui a pouco. Mas eu quero começar por um negócio mais polêmico, eu acho que do que o Ho Oponopono, que é o famoso O Segredo. O livro do Segredo da Pena do Pavão, que eu li, obviamente, claro, imaginando a mão no carro que você quer, a pena do pavão e tal, não sei o quê, que, para mim, esse é, assim, o produto literário de entretenimento, né? Virou documentário e tal, não sei o quê, que é a semente da popularização do pensamento mágico contemporâneo. Para mim, assim, tem um pensamento mágico contemporâneo antes do segredo e depois do segredo. E o segredo, na verdade, para quem estuda esse tipo de coisa, ele não traz absolutamente novidade nenhuma, principalmente para quem já leu, por exemplo, Alegria e Eu Triunfo. ia falar exatamente isso agora, né? O poder do subconsciente lá esqueci o nome dele agora, o O Alegria e cara da Triunfo. Noite Escura, como é que é o nome do cara da Noite Escura? João Cruz, não sei o que, Cruz. Mas assim, acho que Atravessando a Noite Escura. Esqueci, tá? cada fase da história da Vou pegar. humanidade tem um pouco esses best-sellers, né? Então, tipo, você que Sim, sabe tudo, sim, né? Tem a resposta, né? Então, vai muito por sim. aí. Mas para mim, a grande diferença, por exemplo, entre o segredo, né, e o Alegria e Triunfo, que para mim é o avô do segredo, acho que é João Alves da Cruz, uma coisa assim, de atravessar a noite escura. Joseph Murphy, que é o poder do subconsciente. Isso. Mas qual que é o da atravessar a noite escura, que é Calma, super vamos lá. famoso? Alegria e Triunfo é o Lourenço Prado. Isso. E Ao vivo, Brasil. Atravessando a Noite Escura da Alma. Será que é isso? Isso, esse aí. Isso aí. João Ah, alguma coisa da Cruz. porque está aparecendo aqui várias referências aqui sobre a Não, Noite Escura depois a da Alma, gente vê. mas não o Então, livro. eu tenho o livro. Eu tenho o livro. É que agora eu preciso decorar a cor da lombada do livro, entendeu? Cara, eu estava Tem uma enlouquecido por organização causa de disso. assunto, mas eu preciso decorar a cor da lombada do livro. Bom, o que eu quero falar é o seguinte: é,
para mim, a grande diferença entre O Segredo e esses outros, né, livros que vêm antes dele, e mesmo depois, assim, é o lugar da oferta do amparo e o lugar que te convida a pensar na conexão sua, pequenininha, com o todo. Sim. Nada diferente do que o budismo faz, o judaísmo faz, nada diferente do que as vertentes religiosas fazem, né? Mas assim, então, por exemplo, O Segredo, ele foca muito na cocriação material do dinheiro, né? Do carro, do não sei o quê. Então, tem muito essa cocriação para um objetivo físico, né? E o Alegria e Triunfo, ele vai muito num caminho da criação do bem-estar, da criação da dissipação, de dissipar a angústia, né? De dissipar a ansiedade e tal, e de acreditar que a gente estava falando da missão no começo, né? Da pessoa que ensina e tal, então Sim, agora eu sim. vou começar a costurar um pouco. E de acreditar em algo maior que diz para a gente que a gente meio que não está aqui à toa, né? Que tem aqui alguma coisinha para fazer, diferente dessa chacota do propósito nobre, do vou salvar a baleia, vou dar banho velho, essas coisas, não é disso, mas esse lugar que a minha existência não é em vão. E aí, no Alegria e Triunfo, tem uma frase que eu amo, assim, para quem acredita em Deus, né? Para quem acredita numa inteligência, numa divindade enfim, criadora, que uma frase que me acompanha desde que eu li, assim, há muitos anos, que é: desejo apenas o que Deus deseja de mim, né? Porque muitas vezes o que o alto deseja de mim não é o que eu, humana, desejo nesse momento, né? Mas se eu entendo o que o alto está desejando de mim e eu consigo abrir mão do meu orgulho, eu consigo abrir mão, aí a gente vai entrar na coisa do ego, né? Que a psicanálise fala, que o budismo fala, se eu consigo abrir mão dessa criança birrenta, eu entro num estado de fluxo em que as coisas andam de um jeito diferente. O alinhamento da vontade, das vontades, né? A sua individual e dessa força superior, né? Isso. Só que esse pensamento, e daí uma coisa que eu não falei no começo que eu acho que vale a pena falar agora, a gente está aqui recortando um lugar de privilégio, né? De privilégio de ter as necessidades básicas atendidas, de um privilégio muitas vezes de cor de pele, de um privilégio de ter uma segurança física, uma segurança alimentar, né? Então, assim, tem um lugar de experimentação, porque enquanto você está brigando pela vida, enquanto você está na ocupação de sobreviver, seja lá de que maneira for, muitas vezes o pensamento mágico se apresenta como um oásis, né? A gente fala na psicanálise, a última fronteira diante do desamparo, tem esse lugar também, mas não dá para a gente ficar achando que a pessoa que está na luta para a sobrevivência vai ter espaço dentro da cabeça para pensar em se conectar com o fluxo, e é aí que essa positividade tóxica, né, como estão chamando agora, é aí que essa positividade tóxica para mim pega, porque a gente fica trocando uma pressão pela outra. Então, porra, as coisas não estão dando certo na minha vida porque eu não estou vibrando bem o suficiente, porque eu não sei, sinto muito, obrigado, eu te amo, por favor, me perdoe, né? Que daí eu vou dar um pouquinho a mão para você no Ho Oponopono para você não ser cancelado sozinho. Porque o Ho Oponopono é que nem aquele entrego, confio, aceito, não sei o que e agradeço, né? Que tem aquele meme, dou uma surtada e agradeço, né? Assim, eu gosto sempre de dizer o seguinte: tudo que tiver na minha mão, eu vou fazer. Sem preguiça, sem negligência, sem conformidade, respeitando, né, obviamente, os meus limites de suficiência, entendendo que limites são esses e tal, mas tudo que tiver na minha mão, eu vou fazer. E eu escolho acreditar que tem uma galera invisível fazendo alguma coisa também, a partir do momento em que eu levanto e vou trabalhar, né? E vou essa é a plantar parte minhas que eu coisas. gosto do co-criador, né? Porque assim, eu não delego para o outro, mas tipo, eu estou fazendo e eu sei que alguma coisa, enquanto eu faço, alguma coisa faz comigo, né? Então, e aí, ok, Isso. beleza. Isso. E aí tem um detalhezinho que eu acho que a maioria das pessoas se perde, nesse detalhe, que e a gente já conversou sobre isso, você me mandou uma vez uma imagem muito interessante,
que é essa coisa do fluxo e da ação, do controle, né? Sim. E eu gosto de brincar dizendo que o meu fluxo tem gerenciamento. Porque aí eu gosto muito de dar o exemplo do IPFEM, né? Desde o momento zero, eu digo assim, o IPFEM, ele tem planejamento, mas ele tem espaço para que ele apresente o que ele quer que faça. Sim. Né? Então, ano passado, a gente estava com pesquisa de sexualidade pronta, né? Um planejamento todo bonitinho. Veio pandemia, a gente fez pesquisa de pandemia, veio a intuição de oferecer apoio terapêutico, a gente recebeu 6.138 pedidos de terapia, isso deu origem a uma metodologia de educação em saúde mental, que hoje a gente vende para as empresas. Tipo, fazer isso nem de longe estava no nosso radar. De repente, a gente recebeu mais de 6.000 pedidos, e pelo amor de Deus, isso aí é sobre conversar com a vida, né? É sobre você olhar para isso e falar, cara, tem alguma coisa. E aí, amarrando agora, né? O que esse auto deseja de mim? Na hora em que ele me entrega 6.000 pedidos de ajuda, né? Eu vou ficar aqui, não, mas eu vou fazer a pesquisa de sexualidade porque eu acho que é isso. Que disponibilidade é essa? E que orgulho é esse fora da conversa de falar, cara, o que eu achava não faz mais sentido. É isso aqui que está sendo pedido. E eu me curvo e atendo, né? Então, para mim, essa coisa da pessoa que ensina tem muito desse lugar. Você falou das aulas vivas, né? Sim. Tem muito desse lugar. Eu trago um planejamento, mas eu vou me curvar para o que se apresenta, para a necessidade daquele momento, daquelas pessoas, né? Eu não estou aqui à toa. É acreditar que eu não estou aqui à toa, né? Nesse sentido. E o Ho Oponopono, eu vou tomar um gole d'água aqui para ser cancelada. Sobre o Ho Oponopono, eu quero começar falando o seguinte. O problema do ocidental é a preguiça, né? Eu resumiria desse jeito, assim. O que é a preguiça? É isso que você está falando, do delegar, tipo, e foda-se, eu não vou fazer mais nada e vou... Que em alguns casos... É assim mesmo que funciona, né? Você chega num estado de tanta exaustão, porque você já fez tanta coisa e você já não enxerga mais nada, você já não consegue mais nada, só a tua fé vai te carregar no colo, ali, né? Por algum tempo. Então, você entra num estado de letargia e realmente você chama a Nossa Senhora, você chama um São Miguel, né? Que para mim são os grandes coringas bons, assim, que todo mundo gosta, né? Então, a pessoa tem ali uma dúvida religiosa, você mete ali um São Miguel, fica ótimo, tá tudo certo, né? Então, mas o que eu percebo é uma preguiça. Então, muitas pessoas chegam no terreiro como último recurso do desespero. São evangélicas, são católicas, são kardecistas, mas, em geral, tem um grande problema de saúde ou um grande problema emocional. É isso. Então, no terreiro, a gente escuta coisas do tipo, ai, até terreiro eu tô tentando. Sim. Aí você fala, talvez se fosse a sua primeira opção, você não tá assim, né? A gente pensa, óbvio, não fala esse tipo de coisa, mas assim, a gente vê pessoas chegando. E aí é muito louco, porque as pessoas chegam lá e elas querem que a entidade, em atendimento de consulência, né? Elas querem que a entidade ponha a mão e tire a dor, né? Põe a mão e tire a desgraça. Elas querem uma receitinha ali para fazer um negócio na encruzilhada e pronto, acabou tudo, resolveu, tirou as coisas da minha vida e tal. Então, tem uma preguiça de receber a resposta pronta, de alguém faça por mim, que você fala, mas qual que é o ponto? E para mim o Ho Oponopono, ele entra um pouco nesse lugar, sabe? Porque junto da preguiça, para mim, tem essa coisa do ocidental, de eu tenho que ser uma pessoa boa. As coisas ruins, elas não podem coexistir. Então, a boa saúde mental é eu não ficar com raiva, eu não ficar triste, eu ficar sempre aqui, meio zen. A boa pessoa é a pessoa que não julga, né? Que não sente inveja, que não quer socar o vizinho que está jogando coisa de cigarro no jardim, no quintal do outro, que agora está rolando isso aqui e tal, não sei o quê. Então, assim, você fala, não, e aí entra numas repetições e numas coisas e achando que é só aquilo que vai resolver, porque é mais fácil, porque, né, é uma solução mágica, literalmente,
mas eu posso continuar tratando mal o pessoal que trabalha no meu prédio, eu posso continuar reclamando no grupo do condomínio sem fazer porra nenhuma, muito pelo contrário, ainda subindo com lixo no elevador social e deixando tudo sujo, sabe assim? Mas eu faço o Ho'oponopono. Pois é, porque Porra. eu acho que tem a coisa... Fiquei nervosa. A gente se responsabilizar pelas coisas, né? Então, essa semana eu ouvi da mesma pessoa, e aí eu não estou fazendo julgamento, né? Não estou criticando ela, mas é porque eu acho que isso é um reflexo do que a gente meio que encontra por aí. Então, uma parte é essa pessoa falar que ela vai na terapia e que, puta, ela está quase desistindo, porque ela diz lá para o terapeuta, Tiago, me diz o que eu tenho que fazer. E eu falei assim, mas assim, se o terapeuta fizer, né, fizer isso que você está pedindo, né, você pode descartar, porque esse cara não está sendo o seu terapeuta, não está sendo um bom terapeuta. Né? Porque Exatamente. terapeuta nenhum pode te dizer o que você tem que fazer. A gente às vezes fica coçando com isso, né? Mas a gente segura ali e vai. A gente às vezes fica coçando para fazer que nem o Batman no Robin, naquele meme da internet. Tipo, né? Então, às vezes a gente vai, né? Óbvio, né? Tem momentos ali de intervenção, mas ninguém tem resposta, tipo assim, seu problema, Ana, é esse, você precisa fazer assim, 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 que vai resolver. Não existe isso, né? E a outra coisa que ela comenta, né? Porque existe uma questão ali muito de confiar em si mesma, né? Essa coisa toda, né? E aí, isso tem uma história de vida que construiu essa pessoa. Aí não adianta você chegar na frente do espelho e dizer assim, você é incrível, você é demais, pode achar que eu vou tomar conta de você. Porque isso aqui são palavras vazias, né? E eu fico pensando aqui, às vezes, do TCC, né? Então, terapia comportamental cognitiva, né? Que é um pouco dessa coisa de tentar. Então, assim, a pessoa que tem medo de andar de avião. E aí você vai meio que programar essa pessoa para não ter medo do avião. A pessoa vai entrar numa cabine de como é que fala? Que não é uma cabine de avião em si, né? Mas é uma cabine de... Simulador? Um simulador, isso, né? Vai entrar no simulador e a pessoa vai sentir lá frio, não, porque vai ter barulho de avião, vai ter não sei o que mais, ela está lá, né? E aí, de repente, ela se cura daquilo ali, né? Mas, assim, você preparou aquela pessoa para pegar o próximo voo, mas você não curou o medo dela de onde é que vem isso, né? Que vem essa insegurança do avião. Sim. Então, eu tô sentindo, ó, tá ouvindo? passou. Eu tô sentindo que foi até uma trilha sonora dramática. Eu estou sentindo que a gente vai acabar falando mal da PNL. Eu tô aqui tensa. Eu acho ótimo para algumas coisas, porque isso que você está falando, para mim, é muito importante pelo seguinte: para mim, uma coisa não invalida a outra, e para quem já teve contato com logosofia, um pouco da coisa do Viktor Frankl, né? Lá na busca do sentido, em busca do sentido, né? Que ele fala, quem tem um porquê suporta qualquer como, é mais ou menos essa frase, assim, do médico que foi prisioneiro dos nazistas, né? O médico judeu que foi prisioneiro dos nazistas. Então, e esse para mim é um ponto super sensível, que é essa guerra entre procurar a causa, que leva um tempo, principalmente se a gente pensar em psicologia, em psicanálise, né? Em algumas terapias que são um pouco mais extensas, e olhar para frente e falar, tá, o que que a gente faz com isso também a partir de agora como um treinamento, como uma musculação, né? Uma musculação mental, uma musculação emocional e assim por diante. Então, eu gosto muito de olhar para essas duas coisas juntas. É por isso que eu sou extremamente crítica das pessoas que vão fazer esses fins de semana de PNL. Por isso que eu dei risada, né? Porque eu acho que tem uma coisa que é legal, porque, por exemplo, assim, então, eu falando aqui de avião, né? Então, assim, eu tenho uma puta oportunidade da vida que eu ganhei de ir para Amsterdã. Sim. E aí, esse voo é daqui a 3 semanas, daqui a 2 meses, sei lá, e eu morro de medo de entrar em avião. Então, eu posso, de repente, fazer alguma coisa para, pelo menos, me botar nesse avião para ir, botar no avião de volta, mas, assim, eu não posso me dar por satisfeito por causa disso. Porque, para além dessa coisa emergencial, que é o voo para Amsterdã daqui a X tempo, assim, e todos os outros voos que eu for fazer na minha vida. Ou, né, se eu sou tímido e tenho que fazer uma apresentação com uma plateia, né? Então, eu posso me ser preparado, então, para botar um coach lá da vida, né? Vamos bater na madeira para falar coach, né? Eu posso pegar um coach
para me preparar para fazer Porra, essa... eu sou coach, caralho. Pois é, ninguém é perfeito, Quero né? falar sobre isso também. Eu consigo gostar de você assim mesmo, né? Você vê o quanto eu sou uma pessoa Não, mas maleável. a minha linha é a do Maturana e do Echeverria lá do Chile. O Maturana fala umas coisas que você fala, cara, pelo amor de Deus, que coisa mais linda, entendeu? Então, tentar esses dois momentos, essas duas necessidades, né? Então, assim, quando eu falo de uma coisa que é emergencial, né? Que é, né? Então, às vezes, como que eu lido com a apresentação em público, como é que eu lido com fazer uma viagem, isso aqui tudo bem. Mas se, por exemplo, se eu tenho um problema com pai e mãe, se eu não consigo esquecer o ex-marido, a ex-esposa, isso me atrapalha porque eu não consigo ter outros relacionamentos, porque eu estou o tempo todo ainda fixado. Às vezes não é fixado nem na pessoa, né? Mas no que é que a pessoa me fez, né? Eu preciso meio que elaborar isso. Exatamente. Mas, de novo, eu vou voltar. Uhum. Eu sempre gosto da coisa do e não da coisa do ou, né? Sim, tá. Então, tem uma combinação de coisas, e aí eu recebo feedbacks muito interessantes, assim, das pessoas de quem eu cuido, né? Porque tem uma cliente minha que fala que a gente não precisa de terapia, a gente precisa reclamar para a pessoa certa. Ela é muito engraçada e muito descrente de processo terapêutico tradicional, com alguns eventos que você começa a entender um pouco, né? E aí, acho que a gente precisa também fazer uma reflexão, inclusive como professores, né? Porque eu sou professora de adolescentes, por exemplo, e aí eu ouço muito, sempre que me brifam, sempre tem aquele aluno que é um problema, tal, não sei o quê, e é sempre com aquela pessoa que eu me conecto mais, e a pessoa que mais participa da minha aula é aquele aluno problema. Daí eu volto para a sala dos professores e eu falo, será que também não é a gente que está falhando em se conectar, em entender, em adaptar, sabe? Em trazer essa pessoa, entender por que essa pessoa se desconecta? E aí eu tenho muito esse pensamento como terapeuta, né? Eu não sou a mesma terapeuta, obviamente tem uma transversalidade do meu jeito. Claro. Eu nunca... acho que nunca vou ser a terapeuta que vai falar muito devagar e muito baixinho, né? Assim, não vai acontecer, mas obviamente tem algumas adaptações para cada pessoa. Um traço comum, né, é o bom humor. Minhas clientes me mandam meme no Instagram e no WhatsApp, né, falando, nossa, lembrei das nossas sessões. E isso é muito legal, quando você incorpora uma mudança de comportamento, né, ou você enxerga um bloqueio, um degrau, né, uma dificuldade na sua vida e começa a lidar com isso de um jeito mais natural, sem querer ficar chutando isso para fora, né? Então, tem também um lugar que tá, eu vou procurar de onde vem isso, mas eu também vou decidir me treinar ou construir. E aí, de novo vai chegar o tripé, que é procurar a origem, treinar, né, o daqui para frente e talvez acreditar em algo para me ajudar. E para mim o pensamento mágico ele entra muito aí. Eu até pensando aqui em Access, por exemplo, né? Eu gosto dessa história que você não faz afirmações, você faz perguntas. Isso. Então, não é tipo assim, eu vou ser feliz, não sei o que e tudo mais. Tipo assim, o que me falta para ser feliz? Né? O que está faltando aqui? O porquê que eu estou sempre fazendo escolhas que me levam para a infelicidade? Né? Porque você joga, não vai aparecer um anjo, né? Tem aquele meme também, né? Que o anjo trazendo um recadinho, né? Que se a pessoa abre, geralmente é alguma coisa. Né? Tipo, taca fogo em tudo. Então, não vai aparecer um anjo aqui na minha janela com essa mensagem, mas na medida em que eu faço essas perguntas, eu vou começar a perceber que as respostas vão aparecer num meme, num vídeo, num livro que cai na minha mão, numa conversa que não era para esse assunto, mas, cara, isso aqui teve um insight, né? Então, eu estou fazendo um trabalho de mentoria, né, com tarô, né? Então, a pessoa vem, traz um jogo, eu faço um jogo, tudo mais, né? Então, e aí eu peguei um jogo, uma pessoa que eu fiz dia desses, né? Tinha fotografado, e aí teve um momento que eu estava ali fazendo uma leitura, a pessoa fez a leitura dela, né? E eu fui dando uma contornada, né? Fui ali onde estava certo, onde é que podia, de repente, olhar de uma outra maneira. E aí eu vi que eu fiz uma leitura que não foi a leitura que eu fiz para a pessoa originalmente, né? Quando eu atendi. E aí eu me toquei no final, que eu falei assim, eu não estou nem falando nem para essa pessoa, né? Estou falando para mim. Né? Tipo assim, puta, né? Tipo assim, acabei de me dar uma resposta incrível para algo que eu, né?
Então, eu acho que esse lugar que a gente está perguntando para o universo, né, para Deus, para Buda, para quem você quiser, tipo, o que está faltando? Né? O que eu estou fazendo de errado? Ou o que eu não estou vendo? Né? Eu adoro fazer perguntas, né, do tarô, inclusive, né? O que eu não estou vendo? Porque o que eu não estou vendo, às vezes, é precioso dentro daquele método que eu estou... Né? Tipo assim, eu não estou conseguindo enxergar esse negócio aqui, que é o que está fazendo toda a diferença. Você está sem som. É que começou a furadeira aqui, né? Tem Eu tô... Sim. em andamento, no meu prédio, neste momento. E é muito bom a gente chegar nesse ponto, porque não é uma questão de... Tem um perfil no Instagram que eu gosto muito, que é o Acaba Jovem Místico, né? Que eu acho sensacional, porque faz, inclusive, autocríticas e tal, mas para mim não é jogar o pensamento mágico fora, né? Que é um pouco daquilo que você comentou, vou falar um negócio que você vai implicar, tal, não sei o quê. Quando a gente fala de tarô e você fala, não é a cigana, manda a cigana embora, não sei o quê. Eu falo, deixa a cigana aí, pelo amor de Deus, mas vai estudar, né? Mas não mexe na cigana de quem tem cigana, deixa a cigana aí, porque para mim não é sobre jogar o pensamento mágico fora, né? Para mim é sobre você integrar o pensamento mágico, e aí quero falar de uma coisa que eu acho que cumpre essa função muito bem, que é um programa da Netflix chamada Headspaces, né? É um programa de meditação. Uhum. É muito legal. E que traz, baseado em budismo tibetano, salvo engano, e traz algumas coisas de um jeito mais popular, e tem uns gráficos super bonitinhos, assim, né? É gostoso de ver, de ouvir e tudo mais. Muito embora tudo esteja no masculino, como sempre, mas enfim, essa é uma outra discussão. Daí, tem uma meditação específica que eu assisti tudo, né, na época que o processo do divórcio estava super difícil e tal, e daí eu me permitia sentir o que eu estava sentindo, a tristeza, a raiva, né, o desejo de vingança, tipo, tem que sofrer e tal, sem agir para tal, porque essa é a distância que cada vez mais a gente precisa desenvolver, né, entre o que a gente sente e o que a gente sai fazendo de um jeito impossível. E aí, especificamente, um episódio me pegou muito, e eu acho que eu cheguei a comentar em outras temperanças, mas enfim, vou pecar pelo excesso. Que era um episódio do ressentimento, né? E que tem uma meditaçãozinha super rapidinha, de 9 minutos, em que você imagina sentado em algum lugar que você gosta muito, imagina alguém que você ama muito na sua frente. Então, invariavelmente vinham os meus filhos, né? Minha mãe, meu pai, enfim. E aí você precisava trocar, e aí você tinha que sorrir, e você trocava essa pessoa pela pessoa que estava fodendo a sua vida naquele momento. E tentava fazer o exercício de sorrir e de desejar, né, coisas boas para aquela pessoa. Fiz por bastante tempo e me ajudou, porque essa é a minha experiência com o fenômeno, mas eu estava fazendo análise, eu estava fazendo trabalhos corporais, né, de dissipar a tristeza, o rancor, o ódio, o desejo de vingança e etc, né, porque nessa hora a gente quer que a gente morra sofrendo, né, porque morrer rápido também não adianta muito, né, e isso é se deixar ser humana, né, eu acho que isso é importante. Então, a minha experiência com o fenômeno foi uma experiência de auto-observação, porque é aí que eu quero chegar, né, para mim, o grande lance do pensamento mágico nessa integração é a coisa do se auto-observar. E no meio disso tudo, para mim, nada disso existe sem estudar. E essa foi a conexão que eu fiz quando a gente estava falando das pessoas que ensinam no começo. Né? E olha, né, que assim, todo o seu processo de dissipar esse ressentimento dá trabalho. Então, assim, você fez exercício de 9 minutos durante não sei tanto tempo, e você está fazendo terapia, e você não sei o que. Então, assim, não tem como chegar aqui, né? E tipo, eu me amo, eu não sei o que tudo mais, agora eu vou para o shopping, né? E tipo, a vida acabou, porque naquele momento ali a coisa aconteceu. Né? Então, o que eu falo sempre, né? Então, a minha crítica é sempre esse lugar da elaboração. Porque quando você tem... Então, você tem um ressentimento para um ex-marido, para uma ex-esposa, um ex, qualquer coisa que seja na sua vida, para além do que você está sentindo ali, né? Então,
mergulha naquilo ali. Porque às vezes você tem isso, né? E eu já passei por isso em terapia, por exemplo, assim, de dizer que assim, eu estou triste, né? Assim, eu estou triste com tal pessoa. Nossa, tem uma tristeza enorme. Aí você vai lá, tipo assim, não, você está triste porra nenhuma, né? Você está com raiva. Então, olha para essa raiva que você está sentindo, porque isso. tristeza, né? Tipo assim, eu tenho pena dessa pessoa. É você também querendo se fazer de super, né? Eu sou essa pessoa De evoluída, bonzinho, isso. né? Então, É o não, ocidental bonzinho. eu estou com raiva dessa pessoa. Essa pessoa não cumpriu a expectativa que eu criei em cima dela. Eu queria que ela me amasse para sempre. E por algum motivo ela deixou de amar, ou né, eu estava amando, mas ela não seguiu o que a gente combinou, ou que a gente. Não interessa, mas assim, olha para isso, isso vai doer, isso vai rasgar, mas enquanto você não olha, você não resolve. Né? Então, tem um lugar, né? Eu no outro dia usei na minha própria terapia, né? Eu usei a palavra que estava. Tinha uma situação lá que estava acontecendo um certo afrouxamento, né? E afrouxamento é ótimo, porque você não está fixo nem naquilo que você está sentindo, ou daquilo que você se recrimina por sentir, tipo assim, não, então tá de boa, né? Nesse lugar que está afrouxado, não é que as pessoas sejam perdoadas, não é que esteja tudo bem, mas que você consegue se sentir bem, apesar de todo o contexto, né? E aí, se você fala às vezes, de memórias, né? Você nem sabe o quanto a sua memória é fidedigna, né? Porque às vezes pode ser uma memória criada ali em cima com o passar do tempo, né? O fragmento que você recorta daquela situação, enfim, né? E eu fico pensando um pouco nessa coisa do mágico e do religioso, né? Então, assim, para mim, né? Quando eu falo eu, Marcelo, né? Tá sempre tudo muito misturado, tá tudo, né? Então, assim, eu estou constantemente aqui rezando, fazendo puja, acendendo incenso, pedindo orientação, né? Então, eu de manhã cedo, né? Quando eu faço aqui tipo assim, hoje eu tenho tantos atendimentos, né? Eu vou atender, então, a Ana, a Sheila, a Patrícia, a Soraya, sei lá. Tipo assim, que eu esteja presente para cada uma delas, com o que cada uma delas precisa. Né? Então, não é tipo, Marcelo, eu vou lá, você sabe tarô, faz aí o teu trabalho que você é foda. Não, tipo assim, espiritualidade, né? Então, assim, já estou aqui, né? Vou ter consulta, né? Vou eu receber consulta, né? Tipo assim, puta, hoje eu tenho lá a consulta mais tarde, né? Ou tenho a supervisão, ou eu tenho a minha terapia, né? Tipo assim, que essa terapia de hoje seja produtiva, né? Que eu possa botar para fora, né? Que possam vir, né? Que às vezes eu tenho um monte de conteúdo na cabeça e às vezes nem é o que vai sair na conversa, ou às vezes eu chego tipo assim, eu nem sei o que eu quero falar. E os assuntos surgem, né? Então, assim, então eu atendendo clinicamente, eu atendendo no tarô, eu sendo atendido, né? Então, mesmo quando eu peço para alguém jogar para mim, eu tipo assim, né? Por favor, mestres, mentores, né? Me ajuda lá para a pessoa ter a visão correta, né? Que eu possa ouvir, não só que a pessoa possa falar o que eu preciso, mas que eu seja capaz também de ouvir, porque às vezes a pessoa fala e a gente não ouve, né? Ainda tem essa, né? Então, Sim. tem essa coisa bem conjugada que eu acho que faz parte e que às vezes isso a gente pode justificar, tipo assim, nossa, fui atendido, às vezes não, né? Então, assim, essa semana em especial, né, eu tive um episódio curioso, porque já tem um bom tempo que eu percebo que toda vez que eu vou dormir, os meus sonhos são sempre muito esquisitos. Eu estou sempre envolvido num, sabe, parece, a minha vida é uma constante missão impossível, uma coisa assim meio que, sabe, tem umas conspirações, eu estou sempre ali meio como se fosse um Porque eu policial. estou sempre fugindo, eu estou salvando alguém, eu estou sempre nesse lugar também. Tem um lugar, sabe, que você tem que ficar meio atento, tem uma coisa. E aí, de segunda para terça-feira, em especial, eu tive um sonho que foi muito punk. E aí, e foi um sonho onde eu tive uma reação furiosa, que, assim, que não é, que, de modo geral, não é minha. E aí, quando foi no dia seguinte, a gente acabou, né? Teve o Navaratri, né? Que são as 9 noites da deusa. E aí teve uma noite, um dia em especial, que era um dia de uma emanação da Durga, né? Que é muito ligada ali a Kali. E aí eu estava lendo, né? Sobre o que aquela deidade fala, não sei o que tudo mais. E uma das coisas que dizia era tipo assim, porque ela é a pessoa que trabalha nos sonhos ruins, né? Então, as pessoas rezam para que você tenha bons, né? Então, assim, se você está tendo sonhos ruins, é porque, de repente, tem aqui uma coisa meio, né? Então, você pede a intervenção dela para ter sonhos bons. E eu falei assim, sabe assim, não vou mexer aqui com Kali, né? Tem muita gente que fica acendendo vela para Kali, fica rezando para Kali, fica andando com talismã, que é tipo assim, acho que vocês não sabem exatamente onde é que vocês estão se metendo, né? Porque precisa ter um arcabouço ali para lidar com isso. Mas eu falei assim, mas vou aqui rezar para Parvati, né? Que assim, Parvati, né? Vai lá, é a versão, né?
Kali também é um desdobramento de Parvati, e Parvati a gente conversa, né? Então, assim, Parvati, olha só, me ajuda a ter bons sonhos, me ajuda a trabalhar, né? E aí tem 2 noites que eu tenho dormido super bem. E aí eu falei isso na terapia, e aí a gente elaborando a história dos sonhos, ele falou assim, Marcelo, e eu contei, né? Filtro zero, né? Então, assim, então, eu falei lá das minhas rezas lá com o Parvati, minha conversa de pé de orelha. E ele falou assim, tá, pode ter sido Parvati, mas assim, esse teu último sonho foi tão radical que eu acho que teve uma descarga. Então, realmente, acho que você veio no acúmulo e aí desse você meio que, né, botou para fora. E aí, como botou para fora, os outros sonhos, opa, deram uma... Eu falei assim, não, é provável também. Então, assim, eu vou deixar de rezar para Parvati na hora de dormir? Não, mas tipo assim, ok, né? Mas, tipo A assim, psicanálise fica doida com a gente, né? tá tudo ali junto, misturado, né? Então, assim, É, eu acho que tem é. essa coisa que tem, né? Então, óbvio, né? Então, eu posso ter tido uma descarga que realmente tirou, que estava ali meio que causando uma pressão, e aí, beleza, então, durante um período, eu posso ser que os meus sonhos sejam mais suaves, sejam mais, né? Já rolou tipo uma festa, não sei o quê, ir para Niterói pedalando, é ótimo, beleza, mas pode ter tido uma intervenção, né? Então, e aí é isso, né? Então, como é que as coisas se mesclam, né? Então, porque justamente naquele dia eu li sobre aquele texto, né? Eu podia sempre saber assim, hoje é Kalayatri aqui, ok, né? Mas eu fui parar para ler, cair, né? De tantos textos que falam a respeito, eu fui cair exatamente em um que falava sobre a questão dos sonhos, né? Sim. E aí, como nada é por acaso, né? Então, eu passei a rever o Enterprise, né? Que é uma das franquias do Star Trek, né? Uhum. E aí, o episódio que eu peguei é exatamente o episódio que falava lá da T'Pol, que tinha, né? A T'Pol, ela medita antes de dormir, né? Porque é uma maneira de ter um sonho controlado, né? E aí aparece o cara, tipo assim, experimenta não meditar essa noite. E ela não medita e ela tem uns sonhos lá meio estranhos, né? Meio libidinosos, né? Mas que para ela é uma coisa que sai do controle. Eu falei assim, não, o tema da semana é sonho, né? Tipo assim, então é coincidência isso, né? Então por que tudo está vindo? Então a gente está nesse lugar que quando a gente está no fluxo, né? E quando a gente pergunta para o universo, tipo, universo, por que eu tenho esse tipo de sonho, né? Por que esse sonho? O que será que esses sonhos querem me dizer o tempo inteiro, né? Se eu entendo que o momento do sonho é um momento de catarse, né? Que catarse é essa, né? Que sempre tem umas conspirações, né? Só que o Bolsonaro já sonhei umas 3 vezes já em momentos distintos, assim, tipo, sabe? Então, eu quero pegar esse gancho para falar 3 coisas. Vou começar de trás para frente. Sonho é um assunto que me interessa muito, porque o sonho é o meu grande alfabeto a vida inteira. Eu sempre sonhei muito, sempre lembrei dos meus sonhos, eu sonho colorido, eu sinto cheiro, eu sinto gosto, eu sinto dor. Eu paro de sonhar a hora que eu quero, assim, é uma coisa, né? É muito vívido para mim. O sonho, dormir é um lugar muito transcendental mesmo para mim, assim, de processamento, de um monte de coisa, né? E para quem escolhe ter pensamento mágico, o sonho pode ser um monte de coisa, e na psicanálise o sonho é mais um monte de coisa, enfim. E aí eu li, e talvez eu tenha estudado um pouco, né? Este livro do Siddhartha Ribeiro, que é um cientista ocidental. Mas esse livro ele me impressionou muito, porque eu gosto muito de cientistas ocidentais que não se acham o dono da verdade e que olham para outros fenômenos que não podem ser reproduzidos em laboratório, né? Então eu gosto muito porque ele fala da importância histórica do sonho, das religiões, né, de tudo que pode ser, porque para mim, para o que eu acredito, os meus sonhos eles são não somente um processamento de algo que eu estou vivendo, ou coisas, né, do inconsciente, etc, etc. Mas para o que eu acredito, os meus sonhos também são um pedaço de trabalho espiritual, né? Então, tem aí uma conjugação de coisas. Então, e de novo, vindo para a superficialidade ocidental, odeio, e aí, se a gente vai olhar para Freud, para Jung e tal, tem toda uma complexidade, mas aí o Ocidente, né, oficialmente, ele faz o quê? Sonha com cobra é traição. Vira Sonha com almanaque, dente né? caindo é morte, né? Sonha com não sei o quê. Aí você fala, porra, gente,
a coisa não é tão binária desse jeito, né? Vira João Acho que essa Bidu. é uma coisa. Exatamente. Acho que essa é uma coisa. A segunda coisa, que a gente vai resistir a essa furadeira, é que, oficialmente, o pensamento mágico ele tem uma ruptura histórica no intervalo entre os séculos 16 e 18, né? E aí, especificamente falando de iluminismo, renascença, reforma e contra-reforma, né? Nessas 4 coisas, porque o que é o iluminismo? É esse lugar da galera olhar e dizer, esse negócio de Deus explicando tudo, querendo dinheiro, querendo terra, não está fazendo muito sentido aqui, não. Vamos pegar a gente e colocar no centro de tudo. Então, você pega a razão, Sim. tira a emoção e tira o pensamento mágico, pega a razão e coloca no centro de tudo. Esse é o princípio, né? Enfim, do iluminismo, daí você tem ali a Renascença, aí vai ter a Reforma Protestante, a Contra-Reforma Católica, daí quem estudou história, né, sabe do que a gente está falando. Então, e aí tem um cara, também um cientista ocidental que eu gosto bastante, que é o Steven Pinker, e eu, esse mês, acabei de comprar esse livro, O Novo Iluminismo, que tem um subtítulo assim, Em Defesa da Razão, da Ciência e do Humanismo, né? E um outro dele, que eu também acabei pegando, que é do que é feito o pensamento, a língua como janela para a natureza humana, né? Então, basicamente também é entender que o pensamento mágico vai se traduzir numa linguagem, né? E obviamente numa série de ações, mas que tem meio que um novo iluminismo rolando de falar que razão é essa e eu já dei uma folheada, né? Que razão é essa que contempla outras coisas e outros saberes e outros olhares e, sabe, outras sabedorias, assim, que não precisa ser só essa reproduzida em laboratório. E aí, tem uma coisa, você falou da coisa da ancoragem, que eu chamo de ancoragem, né? Da ancoragem, da postura e tal. Toda vez que eu vou fazer constelação ou abrir mesa de tarô, para os atendimentos mais corriqueiros também, mas especificamente para essas 2 coisas, às vezes eu falo em voz alta, às vezes eu falo só dentro de mim. Aí eu fui juntando várias coisinhas que para mim fazem sentido e juntei numa fala inicial super curta, né? Eu começo dizendo assim, sempre a serviço do mais alto bem divino, né? Submetidas às autorizações e aos merecimentos, sem a pretensão de interferir no destino, em busca apenas do essencial. Tipo, é a minha frase de ancoragem e de dizer, eu estou aqui a serviço do alto, para fazer o que precisa ser feito através de mim, com o meu conhecimento, com a minha força, a minha energia, sim, mas sem querer mudar nada, sem querer interferir em nada, sem querer atravessar nenhum merecimento, nenhuma autorização, assim, eu não sou maior do que nada aqui. Eu sou um instrumento, acho que preparado para isso, porque também acho que nada chega à toa em mim, né? E aí, tem um livro que é muito controverso, desse eu não vou falar mal, né? Porque, assim, tudo tem um limite nessa vida, tá? E porque também não tenho tanto conhecimento assim, porque a minha relação com esse livro profunda, ela é relativamente recente, mas é um livro chamado Um Curso em Milagres, em português, que eu nunca encontrei esse livro original em português, tem até uma xerox e tal, mas eu encontrei em Madrid, numa loja que eu encontrei por acaso, uma portinha desse tamanho, e eu fui parar lá, e ele era, assim, eu estava procurando ele já há muitos anos, e ele, assim, uma capona dourada, com azul, uma coisa, né, bem São Miguel mesmo, ele estava bem na porta, assim, quando eu entrei, e é, inclusive, a versão do professor, né, que tem os exercícios e tudo mais. Então, basicamente, é um livro que vai trazer, eu vou colocar dessa forma, traz os ensinamentos que encostam nos ensinamentos cristãos, né, mas para mim esse livro, ele é o puro suco positivo das tradições religiosas mais antigas, né? Mas muito aplicado ao comportamento. E essa era a última coisa que eu queria dizer. Na constelação, tem uma coisa que eu acho que você e a Edi fazem muito bem no tarô, que é... Obrigada. Que é o treinamento da postura, né? Então, assim, quando você estuda a constelação de verdade, sem ficar prometendo que os seus problemas vão sumir
Sim, quando sim. você encontrar ali seu irmão morto, né? Porque tem isso também. Você aprende e você treina, e o Hellinger era muito bom nisso, assim, em treinar a postura. Significa dizer que você leva isso para a sua vida inteira, que você treina e exercita isso a sua vida inteira, de saber que você não é maior do que ninguém, você não é melhor do que ninguém pelas coisas que você sabe, que você não deveria impor o que é bom para você, para ninguém, você não deveria querer convencer ninguém do que você acredita, ou do contrário dela, ou sei lá o quê, né? Que basicamente você deveria ser, aspas, só você, o que já é muita coisa, ou deveria ser muita coisa. Sim. Porque eu sempre gosto de repetir aquilo do Rabino Newton Bonder, da Alma e Moral, que ele conta aquela história de que o medo da pessoa não é chegar lá em cima e falar: Ana, por que não fostes Beyoncé? Por que não fostes Bill Gates? Por que não fostes Marcelo? Né? Mas é chegar lá em cima e o grandioso perguntar: por que não fostes Ana? Né? Então, nessa coisa meio de ficar sendo outra pessoa. E para falar do capítulo religião, de uma maneira talvez um pouco mais rápida, fala, você quer falar? Não, eu ia falar também exatamente sobre religião agora, né, para dar uma referência. Então, tem sido assim meio que rei do Instagram um padre chamado Patrick, que ele faz responde umas caixinhas de uma maneira meio Umas fotos de engraçada. camisa. Então tem umas coisas que são interessantes, tem outras que ele meio que se perde, mas enfim, um tipo estranho, né, diferente de padre, que aí tudo bem. E aí eu não sei o quanto isso tem repercutido para ele de maneira positiva ou não, mas aí eu estou começando a vê-lo, né, com uma roupa de padre e falando coisas sérias também, né? Então tem a parte meio que vira meme para todo mundo, mas tem as partes também que ele está começando a meio que trazer ali não sei se Sim, rolou um puxão de orelha ou ele mesmo se viu meio que nesse sim. lugar. E aí é legal, né? Porque fala assim, sobre eu vi isso ontem, né? Então alguma coisa sobre casamento, né? Que ele falou assim, eu sou a favor do casamento da maneira como a igreja estabelece, mas assim, tudo tem limite, né? Então, se uma mulher vem aqui falar comigo que ela está extremamente infeliz com o marido ou que ela está passando por violência dentro do casamento, eu não vou mandar ela voltar para casa e se colocar de joelho para Deus mudar esse homem. Eu vou dizer assim, minha filha, saia de casa, porque tipo, você está correndo Exatamente. risco, né? Então, assim, Lógico. é um pouco entender, né? E aí entra não só o pensamento mágico, como estou aqui conectado com o universo, sou criador e vou fazer com que as coisas mudem, mas também vai ser esse lugar de eu rezo para Jesus, para Maria, para Ganesha e tudo mais, e assim, resolve, né? Então, assim, precisa ser feito, precisa ser feito. Tão simples quanto isso. Então, por É. mais que o sacramento do casamento, né, seja algo que. Mas, tipo assim, tá, mas vamos entender isso aqui direito. Porque se já está ruim para você, se você está correndo risco, se tipo, não. Né? Então, nesse caso, né, só não né? Até que a morte separe, né? Tipo, a morte já está aqui, porque né, a morte de Exatamente. alguém, né? Mas é a morte do É. casamento, né? Que eu acabei de É, inventar isso exato. agora, né? Nossa, por favor, alguém escreve isso aqui e colocar meu nome, né? Bueno Marcelo, né? Tipo, Usa o Ivanovic, que fica mais uma coisa meio. da classuda, né? Dá uma Ivanovich, coisa mais. Oh, meu Deus. é, mas que é bem isso, né? Então, o que que morre nessa história toda? O que eu ia puxar, né? Eu acompanho esse padre. Eu acho que a Igreja Católica ela tem sido exitosa em alguns movimentos de atualização da comunicação, né, para os jovens, para as mídias, etc. E acho que é só a gente pensar no Papa João Paulo, no Papa Bento e no Papa Francisco, né? Sim. A gente consegue identificar muito rapport, assim, ou não, né? Muita conexão ou não com cada um deles. Mas acho que no Brasil especificamente o Padre Marcelo foi também meio um divisor de águas na coisa da comunicação, no cantar mais próximo do evangélico, inclusive, né? Sim, sim. Cantar com um pouco mais de alegria e trazer, né, esse lugar da festa e tudo mais. Acho que depois o Padre Fábio de Mello traz um pouco mais essa coisa do humor, que eu acho que é interessante, e aí isso abre as portas para
vários outros tipos de experimentos mesmo, porque para mim o que o Padre Patrick faz é um grande experimento. Eu gosto, né? Gostava um pouco mais antigamente do pastor Cláudio Duarte, que também no protestantismo, é que não dá para generalizar o evangélico, mas enfim, no protestantismo ele também meio que abriu um pouco a porta para esse lugar do humor. Mas eu nunca quis ser evangélica, mas eu ouvi, acho que há 2 semanas, o podcast do Mano Brown com o pastor Henrique Vieira, que eu conheci recentemente também, numa manifestação contra o Bolsonaro. Eles levaram uns cartazes escritos evangélicos contra Bolsonaro. Isso é importante de se discutir, porque parece que o evangélico também, todo evangélico é igual, e não é, nenhuma massa é tão homogênea assim. Até porque, né, a gente caiu num lugar muito ruim de colocar que tudo quanto é evangélico é igual, mas assim, você tem várias categorias, né? Então tem o pessoal evangélico da Universal, tem o evangélico de outras denominações que agora esqueci, mas assim, são coisas, né? Então, e aí Batista, você tem Batista, né? é isso. Então, assim, tem todas essas denominações do evangélico, e aí você conhece, né? O que a gente critica essa religião, né? Não importa qual seja, né? Que é a coisa do comercial, né? Que você vai ter isso tanto, né? Falando de Jesus, como você vai ter gente falando de Buda também, ganhando dinheiro, vendendo talismã, cobrando R$5.000 para fazer trabalho. Você fala, parou todo mundo aqui, entendeu? Mas o que eu queria dizer é que, assim, eu nunca tinha sentido vontade de ser evangélica, por mais que eu consuma, né, e goste de outras religiões, tipo do Rabino Newton Bonder, etc. Mas eu ouvi esse cara falando com o Mano Brown. Bom, primeiro que, assim, é de chorar e arrepiar o tempo inteiro. Acho que eu mandei ele para você, eu não lembro. Ele fundou uma igreja batista do Caminho, e porque era uma igreja que nasceu dentro de outra igreja, né? E ele fala muito sobre o Jesus que era preto, defensor das mulheres, do pobre, do marginalizado e etc. E fala muito sobre diversidade sexual, e fala muito sobre a realidade que você constrói o caminho caminhando. E aí você vai ouvindo ele falar, e eu só de falar eu me arrepio, e você vai ouvindo ele falar, você fala, mas era só o que me faltava esse homem fazer eu querer virar evangélica, entendeu? Você está falando do seu irmão, né? Eu lembrei, né? Porque assim, quando você tem a coisa da religião seletiva, né? Então eu vou. Então alguém vai dizer que está na Bíblia que um homem não pode deitar com outro homem, mas ninguém fala que o homem devia estar com barba, que não podia misturar tecido, que, né? Então, tipo assim, então algumas coisas me interessam e outras não, né? Então assim, eu como carne de porco, mas lá na Bíblia está dizendo que não é para não comer carne de porco. Então assim, eu sou contra gay, mas eu como lá uma linguicinha no churrasco. Então assim, que Bíblia é essa que se segue, né? Que é tipo restaurante aquilo, né? Eu só pego o que me interessa. É um self-service, né? E ele fala do quartinho da bagunça, ele fala Jesus quando viu, né, todo mundo lá no ego, se mostrando e rezando e tal, tem essa coisa do... E aí ele fala da palavra em hebraico, que eu não vou lembrar, mas ele fala, essa palavra é o quartinho da bagunça, é o que você não mostra para ninguém. Vai para lá e reza, é lá que você fala com Deus. Não é gritando, não é se mostrando aí ele fala no templo, né, e tal. E é tão bom, é tão bom você encontrar pessoas que teoricamente têm um pensamento mágico diferente do seu, mas que se aproximam tanto de você, e aí você se dá conta de que não importa o caminho, né? Assim, tá tudo certo ter caminho diferente, tá tudo certo ter alfabeto diferente, tá tudo certo se quando a gente olha tem a coisa do sentir a emanação. Era aqui que eu queria chegar. Você sente a emanação. E tem gente que não professa espiritualidade, que teoricamente não tem religião, que inclusive questiona se Deus existe e fala assim, não tem Deus, mas... E você se sente tão bem na presença daquela pessoa, e aquela pessoa está tão disponível a ser alguém bom para o mundo, né? Eu tenho bons exemplos disso, né? De pessoas que acham que Deus é uma palhaçada, alguma invenção, essa coisa. Mas
está engajado num trabalho voluntário, distribui sopa de madrugada para morador de rua, cuida de gato que está perdido, ou tem um lugar ali que tipo fala que eu te escuto, né? Então eu acho que essas pessoas são muito mais espiritualizadas, porque a gente tem que entender o que é espiritualidade, né? Então espiritualidade no fundo é você estar para além de você mesmo, né? É você entender além do físico. é entender essa globalidade, né? Porque assim eu, de alguma forma, eu sou responsável pela qualidade da energia no prédio que eu moro, né? E eu no meu prédio aqui, que sei lá, tem 6 andares, com 6 cada um, e você que está num prédio de 25, 23 andares, né? Porque é isso, né? Então, cada um é responsável por essa energia, né? Então, eu sempre cito aqui uma palestra da Lama Tseri, né? Que ela, tipo assim, não tenta converter ninguém ao budismo, não, né? Seja você um bom budista, porque se você está lá fazendo o seu trabalho, você está lá fazendo as suas práticas, né? Isso aqui meio que vai em ondas, né? Então, assim, aí você está beneficiando quem mora com você, você está beneficiando o teu vizinho, que você nem sabe nem quem é, e essa coisa vai, né? Então, eu volto, né? E aí uma coisa que você chegou a falar também, que eu ia comentar e deixei passar, né? Que, assim, quando você fala de Vedanta, o maior tesouro que a gente pode ter é autoconhecimento. E o autoconhecimento está para além sobre ter carro, sobre ter dinheiro, sobre ter mulheres e iates, né? Para quem lembra daqui do Pica-Pau, né? Então, para quem pegar referência, né? Mulheres, iates, né? Dinheiro. Iates. Assim, porque se você está bem, né? Se você se conhece, se você se trabalha, se você acolhe a sua alegria, né? Se você abre espaço para alegria, né? Porque às vezes a gente quer alegria, mas a gente não abre espaço para ela, isso é um ponto importante, né? E é isso, né? Não adianta ficar assim, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, se na verdade você não está abrindo espaço dentro de você para ser feliz. Você não vai se convencer que você é feliz se você não se permite, se você tem até medo de ser feliz. Sim. Né? Porque às vezes eu construí a minha personalidade, né? A personalidade que eu mostro para o mundo, né? Minha identidade como a pessoa triste, a pessoa rabugenta, a pessoa... Então, o que você eu se eu não reclamar mais da vida? Né? Sim. Então, quando vem esse lugar do autoconhecimento, esse lugar de por que eu faço isso? Né? Por que eu me coloco como uma pessoa rabugenta? Por que eu implico em determinadas coisas? Por que determinadas coisas que alguém faz me incomoda tanto? Né? Então, quando eu olho onde isso me toca, né? Aí qual o meu quartinho escuro aqui que eu preciso ser observado, aí sim eu tenho possibilidade de mudanças. Aí, Sim. sabe, aí eu me liberto, né, dos elos que eu criei com as outras pessoas, com quem me magoou, sim, com quem me fez feliz, né? Então, assim, quem me fez feliz não tem obrigação nenhuma de me fazer feliz pro resto da vida, pode ter feito feliz só naquele momento da minha história e tá tudo bem. Quem me magoou, quem me coisa assim, ok, né? E aí tem a coisa, eu posso simplesmente não permitir mais que essa pessoa me magoe, que é o primeiro passo, né? Eu fechar essa porta, tipo assim, eu não vou mais permitir, né? Eu compartilhei, eu vi alguém para compartilhar, compartilhei também um mestre indiano falando sobre isso, né? Tipo assim, qual a autorização que eu dou para alguém me magoar? Né? Sim. Porque eu escolho se eu me magoo ou não com essas pessoas, né? Então, se eu não quero o presente, devolvo, né? Como é que é isso? Então, eu acho que esse trabalho sim precisa ser feito, porque quando você está no fluxo, a vida sorri para você de alguma maneira. Sim, mesmo em pequenas coisas, né? E mesmo quando a gente fala do lugar da pessoa que não está privilegiada, né? Então, das pessoas que estão passando situações difíceis e tudo mais, então, assim, isso não vai fazer com que elas fiquem incríveis, maravilhosas e a vida mude, mas como é que ela lida com aquele fardo que ela tem? Porque, tipo assim, a vida é essa. Né? Então, assim, eu sou negro e eu vou ter sempre o problema de alguém olhar para mim com uma certa desconfiança porque eu sou negro, né? Então, eu não sei se eu falei aqui, eu falei em algum lugar, né? Assim, já por 2 vezes eu saí de casa e esqueci a carteira. Uhum. E aí fiz a compra, não sei o que mais, chegou na hora, assim, meti a mão no bolso, assim, puta, não tem a carteira, assim, segura aqui para mim que eu vou lá em casa buscar e já volto. Mas assim, não, leva e depois você volta. E eu saí com a compra, deixei aqui em casa, peguei a carteira, voltei lá e paguei. E eu falei assim, eu posso dizer assim, nossa, que incrível, mas tipo assim, será que se eu fosse negro, ela iria deixar, tipo assim, não, leva lá, depois você me traz? Né? E aí, né? E aí, ok, né? Eu podia ser um negro super bem vestido, porque eu tenho uma posição, né? Então, a gente olha, julga a pessoa
pela vestimenta, né? Não é que assim, eu podia ser esse negro bonito e bem vestido, que talvez ela me desse um crédito, mas se eu tivesse lá meio que todo meio esfarrapado com a camisa do Flamengo, uma bermuda meio tipo, Tem um julgamento muito né? grande, né? E eu ia voltar para casa, né? ia chegar em casa, ia voltar com a carteira e a compra ia estar de volta nas gôndolas, do tipo assim, esse cara nem vai voltar. Né? Então pega aí de novo, porque eu arquivei. Né? Então... Dolorido isso, né? E localizar o pensamento mágico é super importante para a gente não cair nessa fórmula que serve para todo mundo. Agora, a última coisa que eu queria falar sobre religião é que, para mim, religião é só algo que dá borda para o pensamento mágico, para esse lugar da causalidade, né? E que é perigoso levar sempre tudo só para esse lugar, né? Porque uma coisa que eu e você a gente brinca muito é, bati o dedinho esquerdo, o que que significa? Bom, às vezes significa só que você precisa prestar atenção, né? Ou mudar aquele móvel de lugar, enfim, ou qualquer outra coisa. Então, levar sempre só para esse lugar. Agora, para mim, para o que eu escolho como pensamento mágico, quando a minha casa começa, uma casa relativamente nova, quando a minha casa começa a quebrar, a pifar, a emperrar, a derramar, a sujar. Então, eu tive 2 semanas, eu lidei com 2 semanas de coisas assim. Eu fiz até um vídeo do meu fogão, que tem acendimento automático, né? Eu não mexendo no fogão, tá? Tudo desligado, tudo. E o acendedorzinho automático fica tac, 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 do nada. Do nada. Prato que voa lá de cima, né? Você encosta a mão, o prato faz pum, 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 quebra, a fechadura que quebra, a panela que quebra, o não sei o que cai. E você fala, opa, 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 que nem quando eu começo a raspar o carro. O prédio foi né? construído em cima de um cemitério índio, né? Tipo aquelas coisas. Exatamente. Você fala assim, pera. Daí pro que eu acredito, eu converso com a casa, porque eu converso com coisas, né? Mas essa é uma outra história. Assim, eu converso com a casa. Eu falo, o que é isso? Porque pro que eu acredito, a minha casa é o meu grande campo de força. Então, antes de algo, e aí quem tem bicho também sabe um pouco disso, né? E tal, planta e tudo. Antes do problema chegar em mim, tem tipo umas camadas, né? Casa, bicho, planta, tal, não sei o quê. Eu só tenho planta, não tenho bicho, mas tenho filho. Então, conversar com a casa e falar assim, o que é que está acontecendo aqui? O que é que precisa tanto dissipar, precisa tanto, né, de escape, que está escapando desse jeito? Mas isso, depois de alguns eventos insistentes, parecidos, muito evento com fogo. Então, essa coisa do fogão, queimar o arroz, queimar o pão de queijo, esquecer coisa ligada e aí começar a dar cheiro. Isso começou a me chamar muito a atenção, né? Então, para mim, eu começo a relacionar com o pensamento mágico quando os eventos, principalmente num curto espaço de tempo, Reconhece um padrão, né? Alguma coisa a vida está querendo me dizer. Exato. Então, para mim, a religião, ela é só um lugar que dá borda para o pensamento mágico, né? A partir daquilo que você escolhe acreditar. E é isso. Acho que é isso. Demos o recado. Me sinto bem. Para você que acompanha aí a gente, né? Que aí depois vai assistir na plataforma do IPFEM, vai assistir no YouTube e tudo mais, né? Assim, escreve, né? O que você acha disso? Se quiser trazer alguma pergunta atrás, a gente responde. Então, e vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Então, guarda aí que a gente já volta. Beijo.